Gente, vim gravar esse vídeo pra vocês. Vai ser um vídeo falando, entendeu? Eu vou sentar já, só um minutinho. Acho que nem vai ter edição esse vídeo, cara, porque eu preciso contar tudo para vocês. Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Ai, garota, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Você não está entendendo, você não tá entendendo, nem você vai entender. Tem coisa que não dá pra entender. Vamos lá, vamos começar do princípio. Vou tentar não chorar. Seguinte, 3 semanas atrás, sei lá, mais ou menos, estava eu aqui na minha casa. Vou começar do começo, pra vocês entenderem como é que acontece as coisas. Estava aqui na minha casa, tendo que fazer um monte de exame e não fazia os exames, né? O médico passou vários exames e eu sempre, não, tem que trabalhar, não consigo, vou desmarcar e não sei o que, não sei o que lá. Certo dia teve um encontro da minha família aqui em casa, cada um trouxe um prato e tal. Enfim, teve um encontro da minha família aqui em casa, cada um levou uma coisa. Conversando com a minha prima falou assim, a gente tava conversando, minha prima da área da saúde, a minha prima falou assim, eu falei pra ela que eu tinha um exame pra fazer, que eu tava com preguiça, aí ela falou assim, como é que é? Olha só, depois que a gente morre, não adianta fazer exame não, tá? Depois fica tudo pra ir. Ela foi bem assim, né? Ela me deu um choque de realidade. Aí eu falei assim, cara, é verdade. Vou marcar os meus exames. E aí, marquei os exames, tudo. E o preparo de um dos exames era muito chato, que não tem nada a ver com isso que eu vou falar pra vocês, mas era muito chato. Eu tinha que tomar laxante um dia antes. Não era colonoscopia. Todo mundo falou, é colonoscopia? Não, era ressonância da pelve pra investigar endometriose e tal. Enfim. Aí, resumindo, gente, eu vou fazer 42. Eu sei que não parece, entendeu? Porque o meu botox tá em dia, mas eu vou fazer 42 anos. Tem misericórdia, Senhor. Eu juro que eu não sou vaidosa assim nesse ponto, não. Não tem cego, não, Senhor. Aí, resumindo, eu peguei e fui fazer todos os exames. E aí, fiz os exames na segunda. Na terça-feira, eu tinha vários exames. Na terça-feira, eu fiquei o dia inteiro na rua. Vocês não têm noção. Numa terça-feira aí, umas 2 semanas atrás. Eu fiquei o dia todo na rua e fiz mamografia, ultrassonografia da mama. A ressonância eu não fiz nesse dia. Consegui marcar a ressonância pra outro dia, tal, porque tinha um preparo, tal, não sei o que. Fiz esse exame. O resultado da ultrassonografia sai na hora. O laudo da ultrassonografia sai na hora, né? E o que aconteceu com esse laudo da ultrassonografia? Eu mandei pro meu ginecologista, que me ligou à noite, falando assim, Evelyn, você consegue vir na clínica aqui amanhã? Aí eu falei assim, não consigo, porque amanhã eu vou viajar. Por quê? É preocupante? Eu falei assim. E aí meu médico falou, é preocupante. Assim, na hora que ele falou isso, eu gelei, assim, porque eu falei assim, mas é preocupante o quê, senhor? E aí ele falou pra mim, olha, a sua mama deu um nódulo, grau categoria 4, BIRAD 4. Eu não sabia o que isso significa, obviamente que fui pesquisar. E aí, tava lá achados suspeitos no meu exame. Eu até então, eu não tava entendendo o grau de preocupação disso, porque de verdade, eu sou uma pessoa que eu priorizo a saúde de todo mundo, eu priorizo tudo de todo mundo, mas eu fico assim, que é isso, não precisa, não é nada. Eu não tava entendendo o grau disso, mas aí eu comecei a ficar preocupada quando ele falou que era preocupante, porque o meu médico, ele é um médico assim, que ele não é muito de alarmar ninguém, então se ele me alarmou é porque era preocupante. Eu esqueci de falar pra vocês que eu tinha feito uma ultra em 2021 e tinha dado esse mesmo nódulo grau 2, então a preocupação total era porque esse nódulo tinha aumentado e tinha subido de grau 2 para grau 4. Então isso, quando acontece, é preocupante. E aí eu falei assim, bom, amanhã eu vou viajar, então você quer que eu cancele a viagem? Eu vou aí amanhã. Aí ele falou, faz o seguinte, eu vou te passar o contato de um médico especialista e aí você fala com ele e vê o que ele vai falar. Isso que eu já ansiosa, já caiu meu mundo, porque eu já tava pensando mil coisas. Eu liguei pro médico, o médico falou pra mim que não adiantava ele me examinar no dia seguinte e que não ia mudar muita coisa de terça pra segunda-feira, pra outra semana, né? Porque tinha uma data, uma janela ali de menstruação, que eu tinha menstruado naquele mesmo dia que eu fiz o exame, na terça, e tinha que ser 7 dias após a menstruação. Aí, resumindo, eu ia viajar. Podia viajar, independente de eu não estar com cabeça, porque eu não fiquei com cabeça, eu tinha que viajar porque não ia me examinar naquela semana. Fui pra Paraty, foi uma viagem maravilhosa. Deus é muito bom, porque lá eu encontrei pessoas que eu amo, pessoas maravilhosas, sabe? O Thiago, a Priscila, eles são maravilhosos, são pessoas maravilhosas, são pessoas assim que a gente dá gosto de estar junto. E aí eu tava lá com eles lá, eu simplesmente consegui me distrair. No primeiro dia que eu cheguei eu tava mal, mas eu juro pra você, chegou lá, comecei a ver, eles fizeram uma surpresa pra mim, né, mesmo que a gente foi com a família toda, o Diego pediu pra botar flores, balões, assim, foi muito legal, vou deixar as imagens pra vocês. Eles prepararam também o café da manhã da Disney pras crianças. E foi muito legal, foi muito boa, foi muito bom ter essa viagem, Deus prepara tudo, sabe? Mas obviamente que eu, com a cabeça aqui, né, vou voltar, vou no médico, e tal. Aí foi, gente, e detalhe, o médico falou pra mim que só ia me ver na quarta-feira, eu voltava de viagem no domingo, né, fui até pro culto no domingo à noite, postei. Soberano em poder ele virá. Falei pra vocês que eu tava cansada, que eu tinha dirigido, mas fui pro culto no domingo e foi muito bom.
Foi muito bom o culto no domingo, porque, assim, é muito bom pra mim hoje, eu falo pra vocês. Hoje eu tenho um compromisso, né? Eu vou nem falar compromisso, eu tenho uma conexão que eu sinto falta de estar ali. Eu sinto falta de estar na igreja, eu sinto falta de estar louvando assim, eu sinto falta de estar ouvindo a palavra, eu sinto ali, eu sinto aquela falta. Então, eu, mesmo cansada, eu fui, porque, como eu falei no Stories, né? Às vezes a gente prioriza ir pra um churrasco de um amigo, às vezes a gente prioriza ir pra um shopping, dar um rolê, a gente prioriza qualquer coisa, a gente vai priorizando qualquer coisa, menos, às vezes, tá na igreja. E hoje eu priorizo isso, sabe? Hoje pra mim eu faço muita questão, porque eu sinto falta. E mesmo cansada, às vezes eu falo, eu vou, tudo bom, cansaço, beijo pra você. Vai com Deus. Quer dizer, vai sem Deus que eu vou com Deus. Aí, resumindo, fui pra igreja no domingo e fiquei esperando até quarta-feira pra fazer o exame. Pra ir no médico. Gente, quando eu cheguei lá no médico, o médico, ele era oncologista. E aí eu entendi a gravidade do que eu estava indo investigar, né? Porque eu não entendo muito bem, eu não sei se eu vou falar besteira, vai ter gente que talvez já tenha tido esse diagnóstico aqui, vai poder falar. E aí também até uma coisa que eu quero falar pra vocês, a importância da gente buscar um especialista. Quando eu cheguei lá no médico, que ele é mastologista e oncologista, eu senti que ele me rodeou bastante pra me falar com muito carinho, sabe? Ele, o Dr. Luiz Ferrando, maravilhoso, vou deixar uma fotinha dele pra vocês verem, um senhor já, foi indicado do meu médico, Dr. Paulo Galo, que é meu ginecologista, que cuida de mim, desde que eu tinha 18 anos, que é outro médico maravilhoso. Eu fui lá, ele tava me rodeando pra me falar o que era um nódulo grau 4. Pirraio 4. E aí, até então, ele falou assim, você trouxe a mamografia? Aí eu falei assim, olha, a mamografia não saiu, o laudo, mas era pra sair hoje, então eu posso entrar aqui pra gente ver se saiu. Ele falou, então faz isso. E aí, antes de estar conversando, tal, ele rodeou, me contou um pouquinho, tal, não sei o que era o Pirraio 4, né, que era um achado suspeito, que tinha que ver, talvez biopsiar, você que entende da área de saúde, faça o favorzinho de me ajudar. E aí eu fui abrir o laudo da mamografia e, para minha surpresa, tinha saído, glória a Deus, porque de manhã eu tinha entrado e não tinha saído ainda. Quando eu entrei naquela hora ali na frente do médico, saiu. E aí eu mostrei o laudo pra ele e tinha dado BIRAD 2, a minha mamografia. Eu não sabia o que era BIRAD 2, o que era BIRAD não sei o que era BIRAD... Eu não sabia, mas eu tava entendendo que o BIRAD 2 era uma coisa boa e o BIRAD 4 era ruim. E aí, ele falou assim, eu senti que ele relaxou, sabe? Ele... Nós temos um laudo aqui de BIRAD categoria 2. Não, então, isso é muito bom, isso é muito positivo. E ele começou a me explicar, ele falou, bom, agora a gente vai tentar descartar esse BIRAD 4 e torcer para que seja um diagnóstico errado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu, como médico, eu preciso investigar. Vou te passar para uma especialista, né, em ultrassonografia de mama, né, para uma mastologista especializada, né, que vai fazer uma radiologia lá, né, uma ultrassonografia de mama, uma especialista, ou seja, ele me indicou a doutora Maria Júlia Callas, que Deus é tão bom que eu já vou te contar que eu já conheci a Maria Júlia Callas, né, quando ele falou o nome, eu já falei, gente, esse nome não me é estranho, mas ele falou pra eu ir lá, e aí ele falou, se a sua ultrassonografia com a Maria Júlia Callas, com a doutora Maria Júlia Callas, der grau 4, a gente vai fazer uma ressonância e a gente vai fazer uma biópsia desse nódulo. E se for categoria 2, né, a gente descarta isso e a gente vai comemorar. Falei, então tá bom. E aí eu comecei a entrar num propósito, assim, sabe? Eu tava já orando todos os dias, sempre oro todos os dias, mas eu comecei a orar por isso. Aí conversei com o Lucas, né, porque eu e o Lucas a gente conversa muito antes de dormir, e aí o Lucas tem uma sensibilidade que é incrível, gente, de criança, assim, que eu não entendo, de adulto, na verdade. Ontem eu cheguei do médico, ontem eu não tinha feito exame ainda, fiz hoje, né, por isso que eu vim gravar esse vídeo hoje. Ontem eu cheguei do médico, ele falou assim, mãe, você tá bem? Aí eu falei, tô bem, filho, eu nem me toquei que era negócio de médico. Aí eu falei, por que, filho? Ele, não, porque você foi no médico, você tá bem? Tá tudo bem com você? Cara, eu achei aquilo uma sensibilidade, não é uma coisa de criança de 5 anos, né? E aí eu falei, não, filho, mamãe tá bem. E aí eu falei, mamãe tá fazendo os exames, porque a mamãe... Aí eu não achei bom mentir, né? Eu tava fazendo os exames mesmo, porque eu vou operar a vesícula, vocês sabem disso, falei pra vocês. E aí eu falei pra ele, mamãe vai fazer uma cirurgia. Aí na hora ele deu um gatilho nele, ele lembrou da Érica, né? Ele falou, igual a tia Érica? Ele já ficou assim. Eu falei, não é igual a tia Érica, é outra cirurgia. A mamãe vai fazer uma cirurgia também, mas é outra cirurgia. Mas a mamãe também tá fazendo outros exames, porque o médico viu um carocinho no peito da mamãe. E a mamãe precisa ver nos exames se esse carocinho tá tudo bem ou se tem que operar esse carocinho também. E aí ele só ouviu, não falou nada. A gente foi, ele escoveu o dente dele, ficamos conversando sobre Pokémon. Quando eu fui orar, ele orou. O Senhor, acho que ele falou assim, que esteja tudo bem com a minha mãe, alguma coisa assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia muito legal. Ajuda meu pai a não falar mais palavrão. Que o exame da minha mãe
seja bem, que ela fica melhor. Antes de dormir, eu orei com o Diego também. Fui dormir. E tô dormindo mal esse dia todo, porque na Bíblia diz: entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Não esteja preocupado com coisa alguma. Mas cadê que a gente consegue fazer isso 100%? A gente consegue, a gente ora. Eu vou ser sincera com você. A gente ora, a gente entrega, mas a gente é humano. E tá tudo bem, gente. O Senhor sabe. Deus sabe que a gente é humano, que a gente é falho. Entendeu? A gente fica com medo. Eu vou falar pra você que eu, nessas 2 semanas, 3 semanas, sei lá que eu tô nisso, eu não me reconheci como pessoa. Porque gente, eu sou uma pessoa que eu chego em casa aqui brincando, rindo. E aí, galera, vamos tomar café e não sei o quê. E eu não tava me reconhecendo, eu não tava conseguindo relaxar, eu não queria dormir com o Diego. Eu falei, Diego, não tô pra brincadeira, não me deixa no meu canto, não sei o quê. E tava assim. Fui pro médico hoje, fui pra doutora Maria Júlia Callas hoje. Quando cheguei lá, a doutora Maria Júlia falou assim, quando ela viu meu nome, ela falou assim, você é Evelyn Regli. Eu já fiz uma live com você há anos atrás. Aí eu falei, caraca, é mesmo, doutora Maria Júlia Callas. Cara, ela é especialista, mulher. É sinistra, você não está entendendo. E vou te falar sobre esse negócio de especialista pra você entender, porque eu acho que em breve eu quero fazer mais uns conteúdos, uns vídeos sobre isso, gente. O nosso país é um país muito mal informado. Ontem o médico falou pra mim que apenas 30% das mulheres fez uma mamografia na vida. Ele falou das idades lá, ele tem uns dados melhores pra falar. As mulheres não se tocam pra fazer exame, autoexame, e tem exame que não dá pra ver pelo toque, tem que ir no especialista. E aí vou te falar por que o do especialista, lá no final desse vídeo eu vou te falar por que do especialista. Resumindo, gente, fui na doutora Maria Júlia Callas, e ela me examinou. Não, primeiro não me examinou, primeiro ela foi ver o laudo da minha mamografia, e na hora que ela botou na tela, ela falou assim, isso aqui não é BIRAD 4. Mas a gente vai fazer a ultrassonografia e a gente vai descartar agora. Mas pelo que eu tô vendo aqui não é. Você tem uma cirurgia, né, tal, tem uma história que ela olhou tal, e ela ficou olhando. Acho que eu tenho imagem aí que na hora eu fui chamar, eu ia filmar pra mandar pra minha mãe. E aí, acabou que eu nem mandei pra minha mãe. Fiquei tão feliz que eu falei, vou mandar pra ninguém. Eu mandar lá no grupo de todo mundo pra todo mundo ver. Característica aqui na mamografia. Não acho que vai vir essa categoria 4, tá? Uhum. Você não quer sentar? Não, querido. Não quer sentar? Obrigado. Tá. Chamei o Diego, que o Diego tava lá fora, chamei o Diego veio ouvir. E ela deixando a gente super tranquilo, né, falando assim, vamos investigar, mas ó, isso aqui certamente não é BIRAD 4, vamos fazer o exame. Eu fui fazer o exame, gente. Ela olhou, começou a olhar minha mama, né, eu falei pra ela que eu ainda amamentava ela há pouquinho, só de afaguinho e tal. Ela olhou. Quando chegou no nódulo, ela falou assim, BIRAD 2. Aí, tipo assim, gente, vocês têm noção. Eu fiquei assim, eu quietinha, assim, ela é isso, tá? Pode ficar tranquila. Vou te dar o laudo agora. Não precisa fazer ressonância. Só mesmo se o Dr. Luiz Fernando quiser, mas não precisa. Agora a gente acompanhar todo ano, fazer o exame, tudo, né? Fica tranquila. Gente, eu entrei no banheiro, eu comecei a chorar. Acabou aqui a bateria, senhor. Acabou o cartão, na verdade. Vamos ver quanto tempo tem ainda pra gravar. Gente, saiu um peso de mim. Saiu um peso de mim que vocês não têm noção. Eu comecei a chorar, que eu não conseguia parar de chorar. E aí eu falei, eu só vou sair daqui quando eu parar de chorar, né? Porque ela não vai entender nada. Mas eu não conseguia parar de chorar. Então, assim, o que eu fiz? Eu saí assim... Aí ela... Evelyn, pelo amor de Deus, fica tranquila, é assim mesmo, tem que comemorar mesmo, mas fica tranquila. Esse é o problema do diagnóstico errado. Fica tranquila, não é BIRAD 4, é BIRAD 2, fica tranquila. Ela me deixou super tranquila, eu chorava assim, oh, meu Deus. Olha, chorei muito. A gente veio de moto, né? A gente foi pra Zona Sul de moto, porque é muito trânsito. Quando chegou na orla, eu gritei, obrigada, Jesus! Eu gritando, obrigada, Senhor, obrigada. Quando chegou, o Diego falou assim, quando chegar no túnel eu vou fazer randandan com a moto. Eu falei, não vai fazer nada. Quando chegou no túnel, ele fez dandandandan com a moto assim, aí apertou minha mão. Gente, saiu um peso das nossas costas, sabe? Eu vou falar pra vocês primeiro sobre o diagnóstico errado, que por que é tão ruim você não buscar um especialista, né? Esse mesmo abençoado, que inclusive eu vou fazer uma reclamação sim, porque eu acho que a gente precisa reportar as coisas. Na reclamação, como é que fala? Eu vou reportar o que aconteceu, a clínica que eu fiz o exame. Eles são muito bem conceituados no mercado, são super, como é que fala? As pessoas indicam muito lá, e tanto que o meu médico me indicou, na verdade, uma médica específica de lá pra fazer a ressonância da pelve. Esse médico que fez a minha ultrassonografia de mama, ele não era recomendado, era de lá da clínica, mas a clínica é uma clínica muito famosa. Eu vou passar pra ouvidoria o que aconteceu comigo. Eu fiz 2 exames com esse mesmo médico. O exame da ultrassonografia,
né, que da parede abdominal, da parede abdominal total, abdômen total, ele, na hora de ver a minha vesícula, ele simplesmente deu um laudo que eu não precisava operar. Que não tinha visto nada que era pra operar. E no minha mama, que tem esse nódulo aí, ele deu grau 4, ele me deu um diagnóstico de uma coisa que tinha que investigar, achado suspeito. Eu fiquei desesperada, gente. Eu fico imaginando uma pessoa que tem transtorno, que tem... Sabe? Sei lá, tipo, enfim, tudo tem um propósito, eu vou chegar lá, mas a questão do diagnóstico, gente, a questão do especialista é muito importante. E eu vi o quanto é importante buscar um especialista, porque eu repeti a minha ultrassonografia do abdômen com uma especialista, que foi a doutora Renata, vou deixar o contato dela aqui também. Ela é, tipo assim, top das top lá de especialista naquilo que ela faz, tanto que na hora que ela começou a fazer, eu tenho todo um preparo. Tanto que pra fazer o preparo do exame dela tem todo um preparo. É jejum de 8 horas, é não sei o que bebe não sei quantos copos d'água. Eu fui lá fazer o exame. Quando ela começou a fazer o exame da minha vesícula, ela falou assim, tá aqui, você precisa operar isso aqui. Se você não operar isso aqui vai te dar problema. Tem que operar mesmo. Ela me deu o laudo e eu vou operar, né? Fiz repeti com a doutora Renata, maravilhosa também. Nossa, quero muito agradecer a doutora Renata, porque ela já tinha me deixado mais tranquila um dia antes de eu fazer a outra da mama. Quando eu falei pra ela de tudo que tinha acontecido, do grau 4, da mama, ela falou assim, não vai ser. Não vai ser, pode ficar tranquila que não vai ser. Eu tenho certeza que isso vai ser outro grau, você já mexeu na mama, tal, não sei o que. Ela não olhou, mas ela falou que pelo meu histórico, pelo que eu falei pra ela, e pela mamografia ter dado grau 2, com certeza ia ser descartado. E ela falou, não, vai sim na doutora Maria Júlia Callas, que ela é super recomendada especialista disso, né, de mama. Vai lá e foi isso. Aí no dia seguinte eu fui na doutora Maria Júlia. E a doutora Maria Júlia, a mesma coisa. Quando ela bateu o olho na minha mamografia, ela já falou. E quando ela começou a fazer o exame da minha mama, que ela olhou o nódulo, ela me mostrou, porque assusta, né? Você vê aquele nódulozinho certinho ali. Ela olhou e ela me explicou tudo. Que às vezes até calcifica um pouquinho, volta a ficar mais duro e tal. Mas que eu podia ficar tranquila que era grau 2. Então, assim, esse mesmo médico, ele me deu um laudo errado pra vesícula, que eu preciso operar. Pra vesícula ele falou que eu não precisava operar. E da minha mama, ele falou que era um grau 4. Eu fiquei desesperada, foi ver, não era grau 2. Então, assim, eu vou reportar sim a ouvidoria da clínica, porque foram 2 laudos errados, né? E que causou um caos na minha vida, gente. Além de tudo, eu gastei muito dinheiro. Eu fiz tive que repetir vários exames. Então eu passei por uma consulta de um oncologista, mastologista, passei por outro exame de ultrassonografia que eu tive que repetir particular, né? E do abdômen e da mama. Então, assim, a questão do laudo errado é uma questão muito perigosa e que, infelizmente, no nosso país é cultural as pessoas falam assim, quando é um médico que é indicado, não, no médico a gente vai indicado. E quando é pra fazer exame, vou fazer ali, qualquer laboratório ali. Aqui que adianta você pagar uma consulta com um médico que foi especialista e faz um laudo no exame que vai estar errado. Ele não vai conseguir te medicar, ele não vai conseguir te tratar com o laudo errado. Então, infelizmente, é uma coisa que é cultural do nosso país, sabe? E assim... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente de qualquer coisa, isso tudo serviu pra eu ver. Primeiro de tudo, a gente precisa estar conectado com Deus sem passar por essas coisas. Essa é a primeira coisa. Não que eu não estivesse, tá? Deus sabe do meu coração, eu estou super conectada e muito, mas a gente tem... Mas eu não sou, tipo assim, também, não tô falando pra vocês que eu sou perfeita, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, essas coisas às vezes precisam acontecer pra dar um sacode na gente. Que eu tava 2 anos sem fazer mamografia. Eu vou fazer 42 anos, eu nunca tinha feito mamografia. Mamografia você tem que fazer a partir dos 40. Tem gente já recomendando a partir dos 35. Tem que fazer mamografia. O autoexame eu sempre fiz, mas ela tava me explicando que tem nódulo, tem câncer, que tem tumor, que não consegue apalpar. Então a gente tem que fazer os exames que tem que fazer, sabe? Então agora vai estar na minha agenda. Eu vou fazer todo ano, eu vou fazer o acompanhamento todo direitinho. Esse nódulo, por exemplo, que tá aqui, que não precisa tirar, eu vou fazer o acompanhamento dele também direitinho. Então, assim, isso principalmente foi importante pra eu ver o quanto eu preciso ainda evoluir, né? Nós todos temos que evoluir no buscar de Deus, sabe? No descansar em Deus. Porque a partir do momento, né, que eu recebi o diagnóstico certo, correto e falando que não era nada, descartando o câncer, né, descartando que não era uma coisa maligna, que tava tudo certo, eu descansei. E por que eu não descansei antes? Por que a gente precisa, às vezes, passar por uma coisa dessa pra gente crer mais, sabe? E assim, Deus foi me dando várias palavras. Nesse processo todo que eu passei, que foram umas 3 semanas, Deus foi me falando comigo de várias formas, de várias maneiras, através de várias pessoas, de pessoas cristãs, de pessoas não cristãs. E através da palavra, né? Através do meu devocional ali, eu tô lendo a Bíblia, então muita coisa Deus vai falando ali. Tava falando no livro que eu tava lendo, que eu tô em Romanos agora. E tipo assim...
o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, eu tô muito feliz, né? Eu tô muito feliz porque o meu diagnóstico foi descartado, né? O diagnóstico errado do BIRAD4 foi descartado, não era nada, não precisei fazer biópsia, graças a Deus, tá tudo certo. Mas isso me fez lembrar quando meu pai faleceu. Eu lembro que eu orava muito pedindo a Deus assim, Senhor, cura meu pai. E quando meu pai for curado, eu vou sair cantando, louvando na porta do hospital, tal, não sei o quê. Sendo que eu não estava próxima de Deus. Eu não estava ali servindo, eu não estava, né, conectada com Deus. E eu prometia as coisas, falando assim, Senhor, se tu fizer isso, eu vou fazer isso, sabe? Fazendo falta de maturidade espiritual, né? Porque não existe isso. A gente não compra Deus com nada, a gente não chantageia Deus com nada. E tudo são propósitos de Deus. É óbvio que a gente pode fazer propósito com o Senhor, né? A gente pode fazer um propósito, sim, com o Senhor, e isso é super válido, Deus conhece o nosso coração, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu falava as coisas como se Deus fizesse aquilo, eu ia fazer aquilo, sabe? Se Deus curasse meu pai, eu ia buscar a ele. Se Deus curasse meu pai, eu ia louvar ele ali, ia fazer um vídeo agradecendo, e não foi assim. Meu pai não saiu do hospital vivo, meu pai faleceu. E foi tão difícil eu falar que, como tem aquele hino que é, se Deus fizer... Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se uma porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Então, assim, é muito sobre isso. Eu tô falando isso pra você porque quando meu pai faleceu, eu em nenhum momento, essa culpa eu não levo. Eu em nenhum momento eu questionei o Senhor e falei assim, essa não fez isso, então não confio mais em ti. Pelo contrário, eu precisava passar por aquela perda. Porque foi só naquela perda, eu já falei isso pra vocês várias vezes, falei até no pod dela, não sei se vocês lembram. Eu precisava passar por aquela perda pra entender que Deus é Deus. E ele não vai fazer só porque eu tô prometendo que eu vou fazer tal coisa, não. Se for o propósito dele, ele vai fazer. Se não for, ele não vai fazer e ele vai continuar sendo Deus. E ele merece ser louvado, ele merece ser engrandecido, né? E hoje, graças a Deus, eu tô aqui vindo falar pra vocês que eu tive um resultado maravilhoso, que não era câncer, não era, né, não era nada, e graças a Deus foi apenas um diagnóstico errado, uma suspeita, e hoje eu recebi meu diagnóstico de achados benignos. Acho que foi a melhor coisa que eu li no meu mês, foi assim, a alegria da minha vida esse ano, sabe, porque eu tava muito angustiada, eu tava assim, eu não sei explicar pra vocês, mas foi importantíssimo eu ter passado por isso, porque foi uma experiência com Deus que eu tava, assim, fazia tempo que eu não tinha tido essa experiência. Acho que a última experiência com Deus que eu tive, assim, nesse nível de tensão, de não sei o que, foi quando eu fui visitar meu avô, que eu tava pra liberar o perdão, e não sei se vocês lembram, mas meu avô ele tá com demência praticamente agora, e ele não lembra mais de nada, e quando ele foi orar, ele orou perfeitamente, sem gaguejar, e ele falou coisas que eu precisava ouvir. Então, assim, foi muito importante eu passar por isso. Mas, além de tudo, esse vídeo é pra 3 coisas. Primeiro, eu queria contar pra vocês por que eu tava tão estranha, tão mal, e fazendo vários exames e na minha. Segundo, eu queria falar pra vocês sobre a importância de você se cuidar, fazer seus exames, buscar um especialista e não sair se desesperando. E, em terceiro lugar, você entregar verdadeiramente a sua causa ao Senhor. E eu tô falando isso pra você porque é como eu falei pra vocês, quando eu tava passando por esse processo, eu fiquei reclusa e eu fiquei muito mal. Não tô falando pra você que eu entreguei e descansei, não, tá? Não tô falando pra você que eu descansei 100%, não. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu lembro que antes de eu ir pra Paraty, eu tava assim, acabada, eu tava transtornada. O Diego vinha falar comigo, eu chorava. Ele vinha falar, eu chorava. Eu fui treinar, pra vocês terem uma ideia, eu tive pensamento de morte. Tipo assim, eu já tava pensando assim, ó, se eu morrer, vai fazer isso, vou deixar... Eu tava pensando assim. E aí, em algum momento, eu não sei qual foi o momento, ali quando a gente foi pra Paraty, foram acontecendo várias coisas, assim, e Deus me deu algumas palavras, né, que eu fui vendo que eu precisava descansar. Então eu consegui curtir em Paraty, eu curti de verdade em Paraty. Eu consegui descansar, eu voltei... fui retocar minha raiz do meu cabelo, fui fazer minhas coisas, tal, fui fazer os exames que eu tinha que fazer, mas eu consegui relaxar mais, e por mais que eu estivesse tensa, eu continuei orando, buscando a Deus, e assim, Deus fala com você, às vezes através de coisas e pessoas que você nem imagina. Então fiquem atentos aos sinais, sabe? Fique atento aos sinais de coisas que Deus quer te falar. Então assim, foi muito importante eu ter passado por esse processo agora, principalmente pra eu
Em primeiro lugar, eu buscar ao Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Em segundo lugar, para eu ver que lá atrás, meu pai faleceu, mesmo eu pedindo. Eu não tive uma resposta positiva lá, né? E eu não deixei de crer e eu fiquei muito mais forte. Mas hoje, eu tô glorificando porque eu tive um resultado positivo, cara. Eu chorei tanto hoje que eu falei assim, meu Deus, eu tô acreditando, cara. Não tô acreditando que esse resultado foi positivo, porque eu pensei nos meus filhos, eu pensei em tudo que tinha pra fazer, sabe? Lá atrás, eu perdi meu pai, mas hoje eu tô aqui glorificando e tô contando pra vocês uma coisa que foi, assim, maravilhosa, que foi eu receber o meu diagnóstico correto, que era achados benignos, e eu fiquei muito feliz. Mas foi isso, gente, eu queria falar isso pra vocês, eu queria compartilhar com vocês, porque eu precisava falar. Quando eu quero falar alguma coisa pra vocês, eu precisava falar e eu precisava contar, compartilhar isso pra vocês. Foi isso que aconteceu, por isso que eu tava sumida. E busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se cuida. A Bíblia fala, orai e vigiai. Não é pra você orar e falar, não preciso me cuidar não, Jesus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida, mas você tem que ir no médico se cuidar. Eu tomei uma bronca, eu nem falei pra vocês a segunda parte. Quando eu recebi, eu saí mandando pra todo mundo, né? E os médicos se falam, né? Um foi ligando pro outro. Eu recebi ligação do Dr. Luiz Fernando, o Dr. Luiz Fernando falou, você já abriu champanhe e comemorou com seu marido? Eu falei, eu não bebo. Ele falou, mas você comemora, porque tô muito feliz por você. O doutor que é mastologista e é oncologista. A doutora Maria Júlia Callas me abraçou e falou, cara, comemora, vai sair daqui, vai comemorar. O doutor Paulo me ligou e falou, cara, eu tô muito feliz, vai comemorar e parabéns, que bom. Quando eu recebi essas ligações todas, inclusive outros médicos que não tinham nada a ver com o assunto também recebi, porque estavam sabendo da história, foi que eu tive a gravidade do que eu tava vivendo. Entendeu? Eu já tava tendo a noção quando eu fui lá na primeira vez na consulta com o Dr. Luiz Fernando. Mas eu vi que era uma comoção. Foi uma comoção, todo mundo me parabenizando. Tipo assim, ela foi curada, como se eu tivesse sido curada. Pra você ver como que um achado suspeito é uma coisa grave. Então, gente, se cuida. Se cuida, faça seus exames, orai e vigiai. É orar e não é tipo... Não, se cuida. Cuida de você, faça o que ninguém pode fazer por você. Se cuidar, eu continuei mesmo no caos aí, eu tava treinando, fazendo minhas coisas, porque teve dia que eu pensei, né? Falei, se eu morrer, o que adianta eu estar aqui me matando aqui na academia? Mas de verdade, gente, foi um turbilhão de emoção essas minhas últimas semanas e eu queria contar isso pra vocês. Tá bom? É isso, um beijo, fica com Deus. Obrigada por me ouvir. Não deixa ele passar aí, vem aqui que eu tenho uma notícia pra te dar. Mamãe fez o exame, eu não quero saber, não sei nada, mas falou que eu tô bem. Você morou? Você morou? Lembra? Que Jesus está no cenário? Mas tô doente. E aí? Meu Deus, essa que é. Você saiu, eu fiquei obando aqui. Mãe, eu vou usar careca e vou... Graças a Deus. Hoje é assim. Não aguenta mais nada. Eu tava sem Jesus, não aguenta mais. Já bateu uma meta. Senhora, amor da minha vida, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou me embora, mas você não esquece qualquer bom. Deixa eu te dar um abraço agora na coisa toda. Parabéns, graças a Deus.